painel de diagnósticos é uma ferramenta que mostra informações sobre todos os parâmetros de entrada e saída da ECU. Ele é muito útil para detectar anomalias do sistema, através do monitoramento de sensores e atuadores da FT. O painel de diagnóstico pode ser acessado através da tela LCD Touchscreen ou através do software FT Manager, como estamos fazendo agora. Para isso, clique na aba Painel Diagnóstico e no painel de acesso rápido. Antes de entrar na explicação mais aprofundada sobre painel de diagnóstico, vamos relembrar o que falamos sobre a legenda desse painel. Se tivermos um quadro verde por completo, indica que a entrada ou saída está configurada, ativada e em funcionamento correto. Se nós tivermos um quadro com a moldura verde e o fundo na cor preta, a gente vai ter uma indicação da entrada ou saída está configurada e desativada. Se tivermos um círculo cinza, isso indica que a entrada ou saída não foi configurada. E se tivermos um triângulo com um ponto de exclamação branco no centro, indica que a entrada ou saída está configurada, mas há um funcionamento que não está dentro do seu normal. Bem, vamos analisar esse exemplo de painel de diagnóstico em tempo real na tela do PC, porque acaba sendo mais didático, acaba nos mostrando de uma maneira um pouco mais completa do que na tela da ECU. Observem agora que a chave computadora de ignição está desligada e a tensão está em 2 volts, porque o sistema, a ECU está sendo alimentada pela entrada USB do PC, por isso que a tensão está tão baixa. Bem, vamos começar pela primeira coluna da esquerda para a direita, a coluna de diagnóstico, e vamos observar os seguintes itens. Primeiro, o motor, ele consta como desligado e o RPM mostra 0. Nós já temos uma indicação de temperatura, 78 graus, a temperatura do motor, e a temperatura do ar, 51,6. Ou seja, está indicando que o motor já está quente. A tensão de alimentação é 12 volts, o que indica que a chave computadora está ligada. Pressão de combustível está em 3,05 bar, mas a pressão de óleo mostra 0, porque o motor está desligado. Temos outras informações interessantes, como o duel da ignição, ponto de ignição, posição do atuador de lenta, parâmetros que são importantes para uma boa partida, até porque a gente vai, ao virar o computador, vai iniciar o processo, de partida, então ele já está preparado aí com os dados e as informações que vão ser aplicadas para essa condição de partida. Então, uma coisa que a gente observa é que todos esses parâmetros estão marcados com um quadro verde, porém podemos observar também alguns itens precedidos de círculo cinza, os quadros verdes com fundo preto e triângulo vermelho. Esse projeto ele tem instalado um sensor integrado que mostra o percentual de etanol e a temperatura do combustível, o que é bem interessante aí na nossa análise. Ele está indicado o funcionamento anormal através do triângulo vermelho nesse momento, mas já vai iniciar a sua leitura e a gente já vai mostrar isso. Na coluna do meio, observamos as entradas brancas, as saídas azuis, as saídas cinzas e as saídas amarelas. Detalhe importante, observem as sondas individuais por cilindro no canto superior direito. Estão marcadas com um círculo cinza e os traços no lugar do valor de leitura, que é comum quando o sensor está desligado ou não está recebendo informação. Isso acontece nesse caso aqui, porque a rede CAN não está comunicando no momento e irá modificar para quadrado verde assim que isso ocorrer, ou seja, assim que iniciar a sua comunicação. Observem que as sondas já estão indicadas como funcionando, mas não temos a leitura dos sensores ainda.
E agora, se a gente observar na outra extremidade, na primeira coluna, temos a temperatura do combustível 46 graus e o percentual de etanol demonstrado no sensor 96%. Ao iniciar o funcionamento do motor com a partida, já mostra o sinal de RPM e o modo que o motor se encontra, partida, onde todos os parâmetros mostrados no painel estão relacionados a esse regime. Logo após a partida do motor, mostra marcha lenta ou lenta, melhor dito. Agora, onde todos os parâmetros mostrados pelo painel estão relacionados a esse novo regime. Observem que estamos com TPS 0. A marcha lenta está instável e mantemos o TPS 0 e o motor desliga. Depois, vamos saber o porquê que o motor desligou. Efetuamos uma nova partida, agora aceleramos um pouco para regularizar o funcionamento do motor, mantendo entre 7% e 8% do TPS aberto. A sonda geral mostra um valor de 0,93 de lambda e percebemos que a malha fechada está desabilitada. Por quê? Porque o alvo da malha fechada está em 0. Temos a sonda lambda do quarto cilindro funcionando agora. E agora já temos o cilindro 1, 2, 3 e 4 mostrando o valor de lambda. Todas as sondas individuais por cilindro estão funcionando nesse momento. Identificamos uma anomalia. A sonda geral mostra pobre e o cilindro 3 também está mostrando pobre. Isso é causado por uma falha de ignição de uma vela quebrada que colocamos propositalmente nesse carro para demonstrar esse mau funcionamento. Então, essa foi a causa do motor ter apagado com TPS 0. E a gente vai manter aí, durante todo esse diagnóstico, essa anomalia para vocês perceberem o mau funcionamento do motor. Vamos aproveitar para dar uma olhada nos outros sensores. A gente observa que o sensor de pressão de óleo ainda está em 0 bar na primeira coluna. Mas se a gente observar na segunda coluna, dentro do quadro lá de fios brancos e entradas, a gente verifica que existe uma variação de tensão pequena, mas existe. E essa variação está abaixo de 1 volt. Se a gente pegar a tabela de interpolação desse sensor, que é o PS10B, ele tem um valor de leitura e a tabela de interpolação entre 1 e 5 volts. Portanto, isso gera valor de leitura abaixo, né, da capacidade ou da interpolação do sensor, por isso que a gente está observando aí a não leitura do sensor. Se a gente comparar a leitura do sensor de pressão de óleo com a leitura da pressão de combustível, podemos observar a diferença de tensão entre os dois, ou seja, mais uma anomalia identificada, o sensor de pressão de óleo ele está danificado. Vamos continuar na primeira coluna e observar mais 2 dados interessantes ou importantes de serem abordados aqui no nosso vídeo. O primeiro é o corte de arrancada, ou two-step, que ele mostra ele ligado, ou seja, ele está habilitado. Mas como que ele está habilitado? Se vocês observarem aí, nenhuma das entradas tem botão de two-step. Como que pode estar habilitado o two-step se eu não estou apertando em botão e não tem botão habilitado ou não tem nenhuma entrada configurada como botão two-step? Isso é porque, nesse caso, o acionamento do corte de arrancada ou two-step está configurado para ser acionado por velocidade da roda dianteira. Quando ela for inferior a 5 km por hora, automaticamente o sistema fica ligado permanentemente. Como o veículo está parado, é por isso que a gente está observando aí que ele está ligado. Outro dado interessante é o ângulo do sensor de fase, que é o que determina qual é a posição que está a minha fase para o motor. Esse valor é muito importante que ele esteja fixo, porque se ele tiver uma variação ou tiver uma instabilidade na sua posição, ele
pode gerar uma perda de sincronismo do nosso motor quando selecionado modo sequencial de injeção ou ignição. Então ele é de extrema importância que ele esteja estável para que a gente consiga manter esse bom funcionamento. Agora, nesse momento, observem que a gente vai gerar uma anomalia proposital novamente. A gente vai desligar rapidamente o sensor de temperatura do ar para que a gente consiga demonstrar no painel de diagnóstico lá a perda da informação. Vocês observem que mostra o triângulo vermelho e ele automaticamente vai para menos 20 graus Celsius, ou o nível de tensão chega a 5 volts 4,99, que é o que está mostrando que o sensor foi desligado.